Fala trader, você sabia que tem um ponto no gráfico onde a compra travando expirada, travando com o corpo ou até mesmo com o pavio, em seguida você terá uma venda? E não só isso, nesse ponto, se uma venda terminar expirada ou travada e até mesmo com o pavio, você terá uma compra. Muito top isso, né? Esse lugar existe e ele também forma uma região onde basta uma compra expirar nessa região para você ter uma venda. A venda expira nessa região, você terá uma compra. Quer conhecer que lugar é esse? Vem comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um dos pontos mais importantes do gráfico. Antes de entrarmos no conteúdo, um breve aviso para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link da nossa página de venda, do script, da mentoria. Se você tiver interesse em aprender e não depender mais de ninguém, entre em contato conosco. Venha fazer parte desse projeto que vai lhe dar um norte em sua caminhada. Seja bem-vindo, inscreva-se, curta, compartilhe, simbora para o conteúdo. Que lugar é esse onde as velas batem e voltam? Não continua, vai lhe dar muitas entradas. Aqui eu lhe apresento a vela de força. Entenda comigo, nós temos aqui uma estrutura de topo, aonde a vela vermelha que reverteu a compra, ela tem na sua abertura o domínio vendedor, que representa o corpo, o pavio da vela vermelha, temos a ação da compra, e o pavio da vela verde, temos a ação da venda. Isso aqui eu passei para vocês lá na aula de pressão. Então, essa é uma estrutura de topo, isso aqui é um domínio na reversão do preço. Então é muito importante saber de quem está dominando cada pavio desse daqui, que isso aqui vai ajudar muito na sua leitura daqui para frente. Observe que a compra reverte a venda agora e surge uma vela que rompe toda essa estrutura. A essa vela chamaremos de vela de força. Por quê? Porque ela saiu de dentro do domínio vendedor, rompeu toda a estrutura de topo que havia sido formada nessa reversão da venda, portanto ela é uma vela de força, que nós vamos modificar esse nome, chamar de VF, só a abreviação do nome. Agora tem um detalhe, para essa vela ser uma vela de força saudável, perfeita, você precisa de uma confirmação com mais uma vela. Essa vela que surge após a vela de força é a nova posição de continuação, que como o nome dela é muito comprido, vamos chamar de NPC, ok? É a abreviação do próprio nome, nova posição de continuação. Então, VF, vela de força, NPC, nova posição de continuação. Portanto, aqui está. Essa é a formação da vela de força, que é quando ela rompe uma estrutura por completo, saindo de dentro do domínio e rompendo tudo. E não só isso, precisa ter uma vela de confirmação com a mesma cor da vela de força, ok? Vamos olhar mais um exemplo. Agora vamos pegar um exemplo da venda. Observe que a venda tem um domínio aqui nessa reversão diferente da anterior. O que mudou? Essa estrutura de topo, ela tem a abertura da vela vermelha, normal, isso aí não muda. O pavio da vela verde tem a ação de venda, mas agora ficou de compra. Como é isso? Lembra da aula de pressão? Quando velas diferentes, o pavio da vela ultrapassa a máxima, é pressão de alta. Se fosse ultrapassando o pavio da mínima, era pressão de baixa. Então, pressão de alta em velas diferentes é quando o pavio da última vela ultrapassa o da anterior. Sendo essa uma ação vendedora, quando ela é rompida pela ação compradora, a compradora passa a dominar a região. Portanto, essas duas defesas aqui agora são de compra e somente essa aqui representará a venda. Observe que agora a compra vem, uma velinha rompe a abertura, mas não rompe as demais regiões. E a próxima vela rompe tudo. Nessa situação, você está diante de uma vela de força. Por quê? Porque ela rompeu toda a estrutura ali, não toda a estrutura saindo do domínio. Ela aproveitou a vela anterior que já tinha rompido o domínio e agora ela sozinha rompeu os demais e ela é uma vela de força confirmada por essa nova posição de continuação, representada pela NPC, porém ela é uma vela de força mais fraca. Ela não tem a mesma força daquela vela anterior, por ela ter precisado de outra vela para ajudar na passagem desse rompimento. Agora sim, vamos olhar o exemplo da venda, onde foi formada aí essa estrutura de reversão, onde o domínio comprador vem no corpo da vela que reverteu, a ação do pavio verde é venda e a ação do pavio vermelho é compra. Aqui está à disposição desse domínio nessa reversão. Então, uma venda vem e ultrapassa tudo. Vela de força, porque saiu do domínio, comprador, rompeu toda a estrutura,
Para isso tem que ter uma confirmação. A confirmação chegou, nova posição de continuação, caracterizando então a vela de força. Mesmo modelo do domínio, só que agora observe que eu propositadamente coloquei uma diferença nesse domínio. Observa aí, ó. Veja que no domínio comprador nós temos a ação de compra da linha verde aqui, mas os demais pavios ficaram todos vermelhos. Por quê? O pavio vermelho não é ação compradora e o verde vendedora? Exato. Aqui é uma pressão de baixa em velas diferentes. Então, o pavio que deixou a mínima mais baixa, representado pela venda, ele superou a última baixa, por isso que agora o domínio passou a ser vendedor. E somente nesses dois casos, esses pavios mudam de domínio, porque um rompe o outro, ele passa a ter o domínio da região. A vela que rompeu o primeiro domínio não rompeu os demais, porém a outra rompeu os demais, formando aqui uma provável vela de força que para isso precisará da vela de continuação. Então a nova posição foi criada, então caracterizou a vela de força, porém esse domínio aqui é mais fraco do que a anterior, que rompeu tudo. Colocando isso numa escala de graus, digamos que seja 70% essa vela de força e a outra 85 a 90. Tem uma diferença de força. Priorize a vela de força saudável, original, a que nasce dentro e rompe tudo. Travamento na abertura. Esse será o seu primeiro tipo de operação feito na vela de força. Lembrando que nós vamos utilizar como exemplo a vela de força perfeita, aquela que rompe tudo. Bom, aqui temos o rompimento de um nanolote, não importa se rompeu nanolote, lote, pernadas, não importa. Rompeu a cor contrária, ela pode ser uma vela de força. Para isso, basta que ela tenha confirmação com a nova posição de continuação que acabou de acontecer. Então, surge a nova posição de continuação, representada iniciais NPC, estamos diante da vela de força. O que nós aguardamos agora? Na vela de força, a sua força maior está concentrada na sua abertura. É aqui que nós vamos aguardar o preço da força contrária a aparecer. Só para recapitular, esse domíniozinho tinha essa seguinte representação. Então, essa estrutura de fundo aí que foi rompida por essa venda, tinha esses domínios. Agora vamos aguardar então a compra aparecer e dar o ar da sua graça. A compra veio e expirou exatamente aonde? Na parte mais forte da vela, na sua abertura. Quando isso acontecer, você entra vendido. Temos a mesma estrutura montada da vela de força e a nova posição. Agora a compra vem e trava com o corpo. Quando isso acontece, reverte. Porque está travando na parte mais forte do domínio, que é a sua abertura. E não só isso, além dela expirar e travar com o corpo, se ela travar com o pavio exatamente simétrico na abertura, ela vai reverter o mercado. Então, só aqui nessa vela de força de venda, você teve 3 entradas de travamentos. Uma expirada, outra com corpo e essa com pavio. Continuando. Aqui nós temos uma vela que rompe um lote com 2 velas. Surge uma nova posição de continuação, habilita a vela de força para defender o mercado e agora a força contrária vem e ataca a sua região, fazendo o quê? Expirando na sua abertura. O que você vai fazer? Comprar. Então, se a venda expira na abertura da vela de força de compra, você vai comprar. Mesmo exemplo agora com a venda travando. Embora passando o pavio, se travar com o corpo, isso quer dizer que o domínio comprador da vela de força não deixou o corpo passar, a venda vai sofrer uma reversão. Mais um exemplo, na abertura, se o pavio ficar travado, tem que travar, tá? Não pode romper. Ele ficando travado, você tem mais uma entrada de reversão. Ok? Então, só nessas 2 situações, você tem 6 entradas baseadas no travamento na abertura da vela de força. Travamento na mínima, ou seja, segundo tipo de operação na vela de força. Vimos o travamento na abertura, vamos utilizar o mesmo exemplo. Se o preço romper a abertura e travar na mínima, você fica ligado porque teve um rompimento aqui, ó. Rompeu quem, gente? A parte mais importante da vela. Não é uma vela qualquer, rompeu a abertura da vela de força, você tem que tomar cuidado. Ah, mas travou no pavio, que era a última defesa da vela de força. Beleza, então se travou no pavio, o preço não pode passar desse pavio aí. Pode acontecer aqui uma duplinha e você só vai ganhar se você pegar depois da taxa. Mesmo assim, ainda tem espaço
para mais uma velinha. Você só vai ganhar se pegar depois da taxa. Agora, o preço liquidou totalmente o pavio, você pode entrar vendido. Entende por que você teve que esperar 2 velas para poder pegar a sua venda? Porque o corpo rompeu a abertura. E isso não é um ato qualquer, é um ato de força. Romper a principal parte da vela de força, que é a abertura, mas travou no pavio, sua última defesa. Então ela segurou o preço em mais 2 velinhas e somente depois disso reverteu. Próximo exemplo. Aqui nós temos o travamento do pavio saudável, aonde ele travou no pavio, ou seja, na mínima da vela de força, e retraiu, fechando com o corpo dentro da vela de força. Aqui sim, não teve aquele travamento da abertura. A abertura conseguiu jogar o corpo para dentro. Então, se ela trava com o pavio e fecha dentro do corpo da vela de força, você vai pegar a reversão tranquilamente. Essa é a sua entrada no pavio. Temos a compra chegando novamente e agora ela trava passando o pavio, mas trava com o corpo. Mesma leitura que você teve na abertura, você vai ter na mínima, o preço vai reverter o mercado. Último exemplo no pavio, o preço vem e expira no pavio. Se ele expira no pavio, você vai pegar uma reversão do preço. Aqui temos mais uma situação com a vela de força de compra e observa. Nesse caso, a venda ultrapassou a abertura, porém travou no pavio da vela de compra, subiu a comprar. Aqui o exemplo da força contrária. Rejeição na abertura, terceiro tipo de operação na vela de força. Então nós vimos as 3 operações na abertura, tanto da compra quanto da venda, só aí já dão 6. Vimos 3 operações no pavio, tanto da compra quanto da venda, só aí dão 12. E agora vamos ver rejeição na vela de força. Olha o que aconteceu. A vela de venda rompeu tanto a abertura quanto a mínima, mas retraiu, fechando com o corpo dentro da vela de força. Sua leitura é de reversão do preço. Aqui temos uma compra, provável vela de força, que é confirmada com a nova posição de continuação. Então, aguardamos o preço vir e atacar as suas defesas. E olha o que acontece. A vela rejeitou na abertura. Então, ela pode rejeitar nas 2 linhas, reverte, e pode rejeitar só na abertura, vai reverter da mesma forma. Então, você tem 2 leituras de reversão, ela rejeitando as 2 linhas, as 2 marcações, ou somente uma, já vai reverter. Aqui temos uma venda rompendo um nanolote, não importa se é lote, nanolote, 3, 4 velas, uma vela. Rompeu a força contrária, você está diante de um rompimento. E esse rompimento, ele tem essa estrutura formada. Então nós temos aí 2 ações de venda contra uma de compra. Essa vela não rompeu qualquer coisa, rompeu toda essa estrutura. Então ela pode ser uma vela de força que vai ser confirmada com essa nova posição de continuação. Aí sim, confirmou a vela de força, aguardamos o preço contrário vir a essa região para nos proporcionar alguma entrada. O que aconteceu? Ela rompeu a abertura, mas retraiu, ou seja, rejeitou na abertura da vela de força de venda. Nós temos venda. Tivemos o exemplo na compra, ela rejeita tanto no corpo quanto no pavio, proporciona reversão. Agora vamos dar uma olhada nos alvos do mercado. Observe aqui. Essa vela de compra, ela rompeu esse lote por completo. É provável que seja uma vela de força. Esse lote por completo tinha essa estrutura aí, domínio de venda, compra no pavio da vela vermelha e venda no pavio da vela verde. Essa vela rompeu essa estrutura por completo. Então ela poderá ser uma vela de força. E agora sim, com a aparição da nova posição de continuação, estamos diante de uma vela de força. Tranquilamente, só aguardamos o preço vir e se apresentar diante dessa vela. O que aconteceu? A venda rejeitou em sua abertura e isso já é considerado alvo. Não precisa ele e, além disso, se deu alvo, o mercado já vai mudar de posicionamento. Agora temos aqui uma briga de velas, vermelha, verde, depois dessa uma vermelha rompendo o nanolote, caracterizando aí uma estrutura de topo. Essa estrutura de topo vem depois com uma reversão da compra e a compra vem e rompe todo mundo. Então,
Ao fazer isso, ela com o corpo ela já dá o alvo, e se ela retrair, apenas passando o pavio da última máxima da estrutura, ela já deu alvo no topo. Se o mercado já der alvo no topo ou no fundo, ele vai buscar a reversão e entregar a ação para outra força. Deu alvo, conseguiu colocar uma máxima mais alta do que a anterior da estrutura, nós temos aí o alvo e o mercado reverte. Novamente, briga aqui de cores, verde, vermelho, verde, surge uma verde rompendo esse lotezinho vermelho, e aqui tem uma estrutura de fundo montada, aonde a compra fez 3 velinhas e a venda veio, rompeu todo mundo. Com o corpo ou só com o pavio, o mercado já deu alvo na estrutura de fundo. Se o mercado deu alvo no fundo, nós teremos a reversão, porque ele fez um sweep. É a mesma linguagem, sweep, violinada, varredura, é uma linguagem utilizada no Forex, quando o mercado vem e estopa todo mundo que estava comprado ali, que deixou seus stops posicionados abaixo aí desses pavios, foram violinados, teve uma varredura, aconteceu um sweep, o mercado vai reverter o preço. Então temos duas formas. Uma forma de dar alvo no topo e no fundo é quando supera a máxima e a mínima, e na vela de força basta romper a abertura da vela. A leitura de continuação pode ser um quarto tipo de entrada que nós vamos encontrar na vela de força da seguinte forma. Observe, pode ser utilizado qualquer uma das situações anteriores, e a leitura de continuação vai ser somente nessa situação. Aqui nós temos uma estrutura de topo, 2 domínios compradores e um vendedor, e a venda forma então a sua segunda velinha, caracterizando a nova posição de continuação, dando aí a característica da vela de força. Agora a gente aguarda a compra voltar. Então, quando a compra chega nas regiões do domínio da vela de força, ela ataca a sua abertura e retrai. Isso faz com que esse alvo aconteça somente em ela romper essa abertura aí. Então, o mercado deu alvo nisso daí, você já tem leitura da reversão. Só que o que nós vamos analisar agora é a vela que vai reverter esse preço. Observe que a venda vem, reverte essa compra, e não só isso, ela rompe a mínima dessa compra. Se a compra deu o alvo, não tem mais interesse em subir, e a vela que reverteu rompeu a sua mínima, a sua leitura de continuação está aqui. Você pode pegar mais uma velinha, acreditando que essa venda agora vai vir buscar o seu alvo, que é o fundo, porque o topo já alcançou o seu alvo ao romper a abertura da venda. Aí você pode dizer, mas professor, ela não pode querer buscar capturar a liquidez da compra que está ali para trás? Não. Por quê? Porque a vela de força é tão forte que se ela conseguiu retrair a compra aqui, a compra não consegue mais voltar. Então você vai pegar a leitura a favor dos vendedores, porque o alvo é o objetivo do preço, e se o preço ultrapassar a abertura da vela de força, ele já deu alvo. Observe essa venda, ela rompeu essa compra, não teve a confirmação, a compra voltou, rompeu, foi o lote de venda, e para isso nós temos a seguinte marcação desse domínio, ó, corpo da verde é compra, pavio da vermelho também é compra, ação totalmente compradora e confirmada com essa nova posição de continuação. Então essa é a nossa vela de força, aguardamos o preço vir atacar a sua região de força, que é a sua abertura. Então a venda vem, consegue romper a abertura, mas retrai. Com isso nós já temos a leitura de que ela deu alvo no fundo, e se ela deu alvo no fundo e a compra rompeu a máxima da venda, nós temos leitura para a continuação do movimento, porque a venda já deu alvo, agora quem vai buscar o seu alvo é a compra. Rejeição mais pressão. Quinto tipo de operação na vela de força. Analise o cenário. Nós temos aqui uma venda, uma compra que não conseguiu romper essa venda, porém a venda vem, rompe o lotinho, comprador, a estrutura você já conhece, dá a continuação com a nova posição, caracterizou a vela de força, a estrutura vai ser colocada aqui para você com um domínio duplo. Por quê? Você observou que esse nanolote rompido aqui, ele é um nanolote expirado. Quando a reversão acontece, aonde a vela que foi revertida é comando expirado, ela vai ter um domínio duplo. O domínio duplo funciona como? Se o preço vir de cima para baixo, tocar nesse domínio, ele joga para cima, acontecendo o throwback. Se ele vir de baixo para cima, a vela de força vai pegar esse preço e jogar para baixo, chamamos de pullback. Então, domínio duplo é quando a reversão do mercado acontece
com a vela revertida sendo um comando expirado e a vela que reverteu tendo pavio de máxima e de mínima. A outra defesa do pavio, todo mundo já conhece, que é a compra quem defende, e aqui vai ter defesa tanto da compra quanto da venda na abertura desse lote. Essa vela de força, então, é invadida por uma compra, essa compra vem, faz uma rejeição aqui na nova posição. Porém, essa rejeição, ela também nos dá uma leitura de pressão de nova alta. Por quê? Porque o pavio da vela de compra superou a máxima da nossa nova posição. Então, essa pressão de nova alta aconteceu porque só o pavio ultrapassou a última alta e não o corpo. Então, pressão de nova alta é quando a compra deixa uma máxima mais alta no pavio e retrai, não conseguindo romper com o corpo. Se rompesse com o corpo, seria uma nova alta oficial. Porém, aqui é só uma pressão de nova alta. Próxima compra vem, ataca a nossa vela de força, rejeita nessa vela de força e também forma uma pressão de baixa ao formar uma dupla posição de alta. Olha só a leitura. Nós temos uma rejeição na vela de força, que já é alvo da compra. Temos a pressão de baixa a favor da venda, ou seja, duas leituras fortíssimas para vender. O que você vai fazer? Você vai vender por causa dessa confirmação da pressão de baixa. E quando vender, se ela romper a mínima da última vela, que foi rejeitada, você vai pegar a continuação do movimento. Então está aqui uma entrada muito boa de ser buscada no gráfico, perfeita para você até pesar a mão aí nessa entrada. Aqui temos uma compra rompendo essa venda. Para isso precisamos da nossa nova posição de continuação para que seja habilitada a vela de força, e a marcação do domínio dessa vela de força será apenas da compra. Por quê? Porque nós não temos pavios. Então aqui só domínio comprador. Então os vendedores vêm e atacam esse domínio comprador, ó, rompendo a abertura. Rompeu essa abertura aqui, ó, e não só isso. Rompeu a abertura, retraiu, fez uma pressão de alta, deu o alvo no fundo. Então só nos resta aqui o quê? Fazer uma compra, porque deu alvo no fundo e fez a pressão de alta. Então você vai entrar comprado. Entendido? Ao comprar, rompeu a máxima da vela que rejeitou, você vai pegar quem? Continuação. Top, né? Leitura muito top para você pegar aí na vela de força. E agora vamos pegar uma expiração na vela de força. Esse é o sexto tipo de operação na vela de força. É quando você identificar uma vela de força, você marca a sua extremidade, ou seja, sua máxima e sua mínima. Então toda essa região aí é caracterizada pelo domínio dessa vela de força. Você já viu que tanto o pavio quanto o corpo vai estar defendendo. E agora uma compra, que é a força contrária, expira dentro do corpo da vela de força. Você já tem a leitura para pegar uma reversão. E aonde você vai pegar essa reversão? Somente aqui, ó. Esperar o preço atacar a extremidade do pavio e após ela dar um pipe aí, você pega a sua retração para garantir o seu win tranquilamente nesse cenário da vela de força. Então, se a força contrária expirar dentro da vela de força, você tem leitura para reversão, melhor ponto, mais seguro, sem perigo algum, quando ela atacar a extremidade. Mais um exemplo aqui, vela de força, rompeu todo um lote, precisamos marcar a sua extremidade, confirmação com a nova posição de continuação, aguardamos a venda expirar, expirou dentro, estamos diante da nossa entrada, como é sabido, você aguarda o preço atacar a extremidade, no que tocar, buscou a extremidade, você faz a entrada a favor da vela de força. Esse é um operacional perfeito na vela de força, quando a força contrária expira. Porém, você precisa não pegar de abertura, aguarda o preço, buscar a extremidade. Agora temos uma situação de falha da vela de força. Nosso sétimo tipo de operação com a falha da vela de força. E o que vem a ser isso? Vamos lá. Aqui temos uma estrutura que acabou de ser rompida, essa reversão da compra aí. A venda vem e rompeu esse lotezinho comprador. Então você já está diante de uma vela de força que só precisa confirmar agora com mais uma velinha de confirmação, porém a vela de confirmação é na verdade uma nova posição de reversão. Por quê? Porque ela reverteu essa vela de força. É uma vela muito forte essa nova posição, mas não vamos falar dela. Nós vamos falar da vela de força que falhou nesse rompimento. E toda vez que acontecer uma falha da vela de força, você está diante de um falso rompimento. Então,
você já tem leitura contrária ao movimento quando essa vela de força não for confirmada. Devolve o rompimento, havendo assim uma falha da vela de força. Não só isso, ao devolver um rompimento, ela faz o quê? Uma conexão com a própria cor que acabou de ser rompida. Então só aqui nós já temos a leitura de compra. E ao romper a máxima da vela que devolveu, você ainda tem uma leitura de continuação. Tudo isso porque a vela de força falhou na sua missão em dar mais uma vela de continuação. Lembrando que a vela de continuação da vela de força não precisa ser aquela vela que vai romper o pavio para deixar nova alta e nova baixa. Pode ser uma dupla, pode ser só uma velinha, importante que tenha a mesma cor da vela de força. Aqui foi o contrário, ela sofreu uma reversão, mudando a polaridade das cores, de venda para compra. E ao devolver o rompimento, teve conexão, ao fazer a conexão, teve a continuação, e com isso, tudo por causa da vela de força, que falhou na sua missão. Então, temos lote de venda, compra, rompe esse lote, perfeito, estamos diante de uma vela de força que acabou de falhar ao sofrer uma reversão pela venda. Aqui a venda não conseguiu a conexão direta, você não faz nada, aguarda, porque houve uma falha da vela de força. Porém, se a vela de força falhou, você agora já fica pensando em venda. Agora sim a venda rompe a mínima da vela anterior. E isso é uma leitura importante. Rompeu a mínima da vela anterior, dentro de um domínio que a vela de força acabou de falhar, você vai pegar uma entrada para a continuação do movimento vendedor por ter rompido a mínima da vela que reverteu a vela de força que falhou. Tranquilo? Continuando, temos aqui uma compra que rompe esse nanolote, toda essa estrutura. Nossa, que vela maravilhosa, rompeu uma estrutura, domínio maior vendedor, perfeito. Vamos agora aguardar a próxima vela de compra. Acontece uma vela de vermelha fazendo a sua nova posição de reversão. Lembra, nova posição de continuação, mesma cor. Nova posição de reversão, cor diferente. Então, a vela de força não deu continuidade ao movimento, sofrendo uma reversão. Se isso aconteceu, isso quer dizer que essa velinha que reverteu aí é muito mais forte do que ela, você concorda? Reverteu uma vela de força que rompeu toda uma estrutura, não é uma velinha qualquer. Mas nós só vamos operar a favor dessa vela de nova posição se ela romper a mínima dela. Com a próxima vela, a leitura se concretiza, ainda fazendo conexão, você pega a continuação do movimento. Tudo é um conjunto de leituras. A vela falhou, a outra reverteu. A próxima rompeu sua mínima e ainda fez conexão, então você pega a terceira. Essa a terceira vela do movimento que tanta gente fala, terceira do movimento, terceira do movimento. Você vai pegar essa terceira do movimento nessa simples informação. A vela de força falha, então a segunda vela rompe a mínima da primeira que reverteu e essa segunda conecta-se com a força que foi rompida. Então aqui está a sua terceira vela do movimento. Continuando, alvos em topos e fundos. Bom, temos aqui uma briga aqui de velas, onde a vela de venda foi lá embaixo na última mínima deixada e violinou essa mínima, rompendo essa estrutura. Esse alvo, quando ele é alcançado, a gente chama de sweep, de violinada, vocês já viram lá, varredura. Porém, quando a vela que faz essa varredura, que faz esse sweep, que é o corpo terminando, na vela de reversão, ó, a venda fez lá o sweep e voltou fechando dentro do corpo do domínio comprador. Então, imagina a força que essa vela tem. Ela é uma vela de rompimento, é uma vela de força que falhou, porém a vela que deu continuidade, ela fez tudo o que as outras fizeram. Rompeu a mínima, fez a conexão, mas por que você não vai pegar a continuação? Que nem o slide anterior. Porque ela já deu alvo, certo? Muito atento a isso. A mesma leitura anterior que houve a falha da vela de força, houve a nova posição de reversão, houve a vela que rompeu essa nova posição e conectou-se, você pegou mais uma entrada, é porque o cenário lá, a vela que rompeu essa nova posição não tinha dado alvo. Então, se a vela de repente vem aqui embaixo, dá alvo fazendo esse sweep e fecha com o corpo ainda dentro do domínio contrário, você não tem leitura de continuação. O que você vai pegar aqui era uma reversão agora a favor da compra. Porque a venda, apesar de ter feito uma falha da vela de força de compra, ela já deu alvo aqui no fundo. Então, se já deu alvo, rompendo a mínima da última
ou seja, a última liquidez deixada, só deu alvo aqui, você já não tem leitura para vender, você vai comprar. Novo exemplo, temos aqui uma venda que rompe esse lotinho e de repente temos uma compra que rompe todo mundo. Aí, maravilha. Só que essa compra agora fez o quê? Ela deu um alvo na máxima da estrutura do topo. Esse alvo ele pode ser feito, gente, com corpo e ele pode ser feito também com pavio, certo? Se esse pavio foi deixado ali mais alto do que o anterior e o corpo da vela que deixou esse pavio mais alto fazendo a varredura, ele fica dentro do domínio vendedor, isso quer dizer que a força está aqui, ó. A venda retraiu essa vela, trazendo o corpo para dentro do seu domínio, você vai fazer o quê? Venda. Se essa venda rompeu a mínima da vela anterior, não deu alvo, você vai fazer o quê? Venda. Agora sim, a vela deu alvo, você já pode pensar em compra. Mas só baseado na leitura da varredura, do sweep, da violinada e o corpo fechando dentro do domínio, você pega a venda. A venda rompeu a mínima da vela que fez tudo isso, você pega a continuação. Mais um exemplo, para você fixar bem na mente, nós temos aqui essa estrutura aqui que acabou de ser rompida por essa vela de força e essa vela de força sofre uma reversão. Não só sofreu a reversão, como a vela que reverteu rompeu a sua mínima e ainda deu alvo aqui no fundo. Então, se ela deu alvo na vela de força, deu alvo na vela no fundo, você não pode mais pensar em venda. Você agora vai ter que pensar em compra, buscar alguma confluência, mas não pensa mais em venda, porque você vai tomar loss. Porque o objetivo do preço é dar alvo, e o alvo ele pode ser dado de três formas. Uma, o corpo, o preço buscando a última mínima ou a última máxima, e a outra fazendo o rompimento da abertura da vela de força já dá alvo. Bom, agora aqui nós temos uma situação de conexão. Veja bem, aconteceu uma vela de força porque rompeu todo esse lote comprador, aconteceu a confirmação com a nova posição, então estamos diante de um rompimento de uma vela de força saudável que rompeu todo mundo e uma nova posição. Tranquilo. Porém a compra vem e faz essa façanha. A compra consegue romper a mínima da vela de força. Não só isso, ela rompeu a mínima da vela de força se conectando com o domínio comprador. Então você já tem uma força muito grande de compra sendo demonstrada aqui. Ao romper a vela de força, se manter rompida e ao conectar-se com o domínio comprador. Aqui está uma demonstração de muita força compradora, porém nós temos uma vela de força e uma nova posição na força contrária, que não é assim tão fácil de vencê-las. Então você vai guardar o quê? Na próxima vela, demonstrar para onde a força vai pender mais. Com isso, ao romper essa vela de força e se conectar, você percebe que a venda tenta sair e ela rejeita na nova posição. Agora sim, se a compra demonstrou força ao conseguir se conectar e ao romper uma vela de força, nós temos leitura de força compradora. A venda vem, tenta sair, mas rejeita na nova posição de continuação. Agora sim, a sua leitura é de compra. E essa compra acontecendo, ó, já deu mais uma leitura aqui, ó, de pressão de alta. Você pode continuar comprando, porque está corroborando com a força que essa vela empregou ao romper a vela de força e a nova posição, ao se conectar, e quando rejeita na nova posição, você tem a leitura de compra. Parabéns, você chegou ao final desse vídeo. Bem-vindo ao canal Lógica do Preço. Vou fazer mais um pedido. Se você gostar, inscreva-se no nosso canal. Se curtiu, curta o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta. E se você tem aquele amigo que está estudando e está apanhando aí em muitos grupos, compartilhe esse conteúdo com ele. Seja bem-vindo a esse canal. E se não nos vemos ainda esse ano com mais um vídeo, nos encontramos ano que vem. Bons trades a todos. Fui!